O ministro Alexandre de Moraes exigiu que a Polícia Penal do Distrito Federal explique em até 24 horas a demora para levar Jair Bolsonaro, ou suposta demora, de volta para casa após liberação médica. Bolsonaro foi ao hospital em Brasília para fazer um procedimento para remover lesões de pele. Bolsonaro deixou a unidade às 14 horas do domingo, 2 da tarde. Chegou na casa dele, residência onde cumpre prisão domiciliar, às 2h25, 25 minutos depois. A chegada ao hospital para o procedimento foi de manhãzinha no domingo por volta das 8 horas. A ida ao hospital foi a primeira vez que Bolsonaro deixou a prisão domiciliar após a condenação da última quinta-feira. Doutor André Marcília, teve demora? Bolsonaro teria ficado cerca de 6 minutos na porta do hospital antes de entrar no carro para ir para casa, olhando para os apoiadores que estavam ali para dar uma força para ele justamente? Ou isso é um gancho, uma tentativa de Moraes já para começar a caminhar para levar Bolsonaro para uma prisão fechada? Adriana, veja, é óbvio que não houve demora, né? A pessoa ficar 5 minutos parada, quer dizer, agora o Bolsonaro não pode nem mais ficar parado, ele não pode olhar para os outros, não pode ficar parado no meio da rua, quer dizer, o que o Moraes quer é humilhar. A gente tem dito isso aqui, que faz parte do que a gente chama de direito penal do inimigo, você tratar o outro de forma desumana para humilhá-lo e torná-lo uma espécie de objeto, porque o objeto não tem influência política, é isso que eles querem fazer do Bolsonaro. Então é disso que se trata. E o Moraes tem feito recorrentemente essa medida, tem adotado essa postura sempre que ele pode. Isso não é lícito, isso não é legal, isso não é adequado, isso não é razoável e muito menos necessário. O Moraes ele não tem nenhuma razão para questionar a polícia por que demorou 5 minutos ou não. Até, veja só, olha, nem a mulher da gente faz isso, né? Enfim, você demora 5 minutos, nem o marido da gente não, mas o marido das mulheres, a mulher da gente, enfim. Depende da mulher. Depende da... Mas mesmo a mulher mais ciumenta do mundo, 5 minutos, óbvio que não faz nenhum sentido, não tem nenhuma razoabilidade nisso, é só uma forma, portanto, de desconcertar o outro, humilhá-lo, fazer com que o tempo inteiro o Bolsonaro se sinta vigiado, e não apenas o Bolsonaro, mas também a polícia. Vale a gente lembrar que o Moraes não é chefe de polícia, o Moraes não é delegado de polícia, o Moraes é, ou deveria ser, tão somente juiz. Pois é, Juliana, lembrando aqui que também Alexandre de Moraes pediu os nomes dos policiais que participavam dessa escolta e que Jair Bolsonaro não abriu a boca para um A nessa saída e volta para casa com relação à imprensa, apoiadores, não falou nada. Isso já passou da sandice, né? Agora, fica claro a perseguição política contra Jair Bolsonaro. Eles estão, na verdade, pé da vida, porque o Lula, né, o chefe dessa quadrilha, fica falando: acabamos com o bolsonarismo. Não, querido, vocês não acabaram com o bolsonarismo, né? Vocês tiraram da luta política o Bolsonaro, mas as pessoas que são fãs deles, os seguidores deles, continuam lá firme e forte, como a gente viu quando ele foi no hospital. Pediu o nome dos policiais federais que fizeram um papel correto, mas patético, de uma sandice, e mostra para o mundo inteiro, para quem ainda pensa com a razão e tem pensamento crítico, o nível de absurdo e de perseguição desse senhor. E ele está abusando da Polícia Federal. Eu vou te dizer, enquanto a própria Polícia Federal não se rebelar e falar: nós não somos capazes de vocês, essa palhaçada vai continuar. Parece não conseguir, Marina, disfarçar o quanto tem um desejo de vingança enorme para cima de Bolsonaro, hein? Exatamente, é tudo a respeito de humilhação, né? Ele tenta humilhar de todas as maneiras possíveis, exatamente nesse intuito de desumanizar mesmo. É a mesma coisa que a gente falou aqui de tudo que foi feito com outros membros da direita, a forma de se referir como extrema-direita, nazista, fascista. É a mesma coisa, eles estão fazendo isso com o Bolsonaro, né? Taxaram ali de golpista e agora dessa pessoa que tem que ficar completamente isolada.
cancelada porque representa uma grave ameaça à população. É isso que foi feito. Quando a gente, da forma como o Bolsonaro foi escoltado ali, né, por dezenas de homens armados com fuzis, e agora tudo isso pega o nome e tal, porque demorou, porque ficou 6 minutos ouvindo os aplausos da população que estava ali, né, para fazer uma homenagem a ele. A grande verdade é que os Supremos não toleram Bolsonaro, não toleram o fato de que sim, a multidão o segue, né, porque o ama. Então, eles não sabem o que é isso, né? Eles não podem sair de casa, eles jamais vão ser ovacionados em nenhum lugar que eles vão, a não ser que seja um evento do PT, a gente sabe disso. Então, infelizmente, essa é a grande realidade e por isso eles fazem. Agora, sabe o que me espanta? Me espanta nenhum outro juiz fazer nada em relação a isso, porque me parece que está abusando demais, né? Está abusando demais. Daquela vez que Bolsonaro decretou a prisão domiciliar, aliás, que Alexandre de Moraes decretou a prisão domiciliar de Bolsonaro, tiveram juízes que foram até à imprensa dizer, olha, não estou gostando, está extrapolando, né? Claramente não estamos gostando de saber dessas decisões, né? Através quando elas já entram no sistema, mas agora parece que está todo mundo unido de volta, né? Ninguém fala nada, um absurdo como esse acontecer, isso realmente é preocupante. Pois é, Paula Moraes deu 24 horas para a Polícia Penal responder. Esse prazo deve terminar hoje, então, no fim do dia, o que acha que pode acontecer? Olha, sabe, eu penso que tudo isso, eu já falei aqui diversas vezes, que é uma peça de marketing. Imagine, Moraes colocou a vida financeira dele em risco para tentar acabar com a imagem do ex-presidente Bolsonaro e nada deu certo. Ora, acharam que tirando o presidente Bolsonaro da presidência, agora deu. Agora o povo não vai mais gostar de Bolsonaro. Aí não deu certo. Aí acharam que tornando-o inelegível funcionaria. Não funcionou. Aí inventaram baleia, inventaram as joias, inventaram fraude em cartão de vacina. Nada disso funcionou. Aí inventaram o famoso e fictício golpe que ninguém nunca viu. Foi inclusive condenado em relação a isso e achavam que agora com a condenação o povo não ia querer mais gostar do ex-presidente Bolsonaro. E é o que acontece. Quando ele vai a um simples exame no hospital, junta ali uma multidão em frente ao hospital para ver o presidente Bolsonaro, para tentar falar com ele. Isso deve doer profundamente, porque tudo que eles tentaram durante todos esses anos, nada deu certo. E vimos, né, eu já comentei aqui também que o Eduardo Tagliaferro falou que uma das coisas que o Moraes almejava seria justamente um dia tornar-se presidente da República. Com esse caminho, ele está vendo aí que mesmo fazendo tudo isso, ele não consegue tirar a pedra do caminho dele, a pedra do sapato dele, que é o presidente Bolsonaro. E isso deve doer muito. Por isso a vingança. Marcília, para fechar? Não, o Brasil é tão ridículo quem melhor explica o Brasil é o humor. Eu estava vendo ontem o Diogo Portugal, aquele humorista, dizendo o seguinte, que eu lembrei agora porque a Paula falou do golpe que não houve, né, ele dizendo que é curioso que o Bolsonaro teria então dado um golpe de Estado, decretando estado de sítio, né, o tal do estado de sítio. E que o Lula, se fosse com o Lula, ele ia dizer, era fácil para o Lula, que era só dizer que o sítio não era dele. O tal do estado de sítio, fala, não, o sítio é de um amigo meu, estava resolvido. Então, assim, o Brasil é isso, né? É ridículo. A gente chega aqui... Ele finaliza falando que o problema do Brasil é o sítio. O problema do Brasil é o sítio, né? Então, assim, é difícil mesmo a gente explicar. Eu entendo, inclusive, o público, né? A gente fica cansado, nós estamos todos exaustos disso, porque é uma sucessão de besteiras, é uma sucessão de mentiras, é uma sucessão de coisas risíveis, mas é assim que é. Se você chegar lá fora e contar para um marciano, não precisa nem ser fora do país, pode ser que você pode denunciar para Marte, não precisa ser para os Estados Unidos, dizer que uma pessoa vai ao hospital e demora 5 minutos para voltar, e um ministro da Suprema Corte, ele intima a polícia e pede o nome dos policiais, como se estivesse dando uma carteirada para um policial de trânsito que parou ele na blitz,
entendeu? Para perguntar por que ficou 5 minutos a mais. Obviamente que o marciano ia falar assim, não, busquem conhecimento, como dizia o... Já passou todo o limite do bom senso, né? Já passou todo o limite do bom senso. E eu não consigo imaginar como o grande público não vê uma clara perseguição e o claro uso errado da Polícia Federal, como se a gente não fosse um país que tem tantos problemas, né? Onde uma policial é assassinada à plena luz do dia. Quer dizer, a nossa Polícia Federal tem muito mais o que fazer. Eles fizeram o trabalho dele correto. Esse, assim, ele já passou de tudo. Legal, gostou desse corte? Estamos ao vivo de segunda a sexta-feira, das 10 ao meio-dia, no YouTube da Revista Oeste. Eu, Marina Helena, Adriana Reide e Paula Camacho analisamos as principais notícias do dia. E siga as nossas redes sociais, @oestcom.elas.